Olá! Hoje nós vamos retomar aqui um pouquinho sobre conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos é a união de números que possuem características semelhantes. Eles nasceram como resultado das necessidades da humanidade em determinado período histórico. Então, conforme foi evoluindo a humanidade, a gente teve a necessidade de ter alguns conjuntos numéricos, conforme foram aumentando as quantidades e as necessidades de contar. O conjunto dos números naturais é o menor dos conjuntos, foi o primeiro que foi necessário aí. Nasceu da simples necessidade de se fazer contagens. Por isso, seus elementos são apenas os números inteiros e não negativos. Representado por n, o conjunto dos números naturais possui os seguintes elementos. Então, a gente tem todos os números inteiros e positivos são naturais, incluindo o zero. O zero, na verdade, ele representa a ausência de algo. Então, nesse caso, o zero é a ausência. O subconjunto dos números naturais. A gente tem aqui alguns símbolos. Nós temos o n com um asterisco aqui, tá? Ele representa os números naturais sem o zero, ou seja, os naturais não nulos. Nós temos o n com o p aqui embaixo, pequenininho, quer dizer o conjunto dos números pares, o n, o conjunto dos números ímpares, e o p é representado normalmente pelo conjunto dos números primos, porém isso precisa ser dito nos exercícios ou no contexto que você está analisando. Conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é uma ampliação do conjunto dos números naturais. Ele é formado pela união dos naturais com os negativos. Então, os números inteiros são os números inteiros positivos e os inteiros negativos. Lembrando que todo número natural possui um oposto negativo, ok? Alguns subconjuntos dos números inteiros. O asterisco sempre vai representar o conjunto sem o zero, ou o conjunto menos o nulo. Então, nesse caso, é o conjunto dos números inteiros não nulos ou sem o zero. Quando tiver esse maisinho aqui embaixo, representa o conjunto dos inteiros positivos, que, por consequência, é o mesmo que o conjunto dos números naturais. Neste caso, conjunto dos inteiros não nulos positivos. Neste aqui, conjunto dos inteiros negativos. E o último, conjunto dos inteiros não nulos negativos. Ou seja, nesse caso, todos os números negativos menos, tirando o zero, Porque o zero não é nem positivo, nem negativo. Depois, nós temos, então, o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais nasceu da necessidade de dividir quantidades. Portanto, esse é o conjunto dos números que podem ser escritos na forma de fração, fracionados em partes. Representado por quê? O conjunto dos números racionais possui os seguintes elementos. Então, aqui o que está escrito aqui, que é o conjunto dos números racionais. X pertence aos racionais, nós vamos falar da simbologia no finalzinho, então esse aqui é um exinho que diz pertence, ou seja, esse número está nos racionais se ele for uma fração, ou seja, um número inteiro A dividido por um número inteiro B, lembrando que B não pode ser zero, tá? Então, faltou o asterisco aqui, porque a gente não tem Lembrando que toda fração é uma divisão e nós não podemos dividir por zero, por isso o B não pode ser zero. A definição acima é lida da seguinte maneira, então foi como eu falei para vocês. X pertence aos racionais, tal que x é igual a A dividido por B, com A pertencente aos inteiros e B pertencente aos naturais não nulos. Então, a gente exclui o zero, tá? Bom, quais são os números racionais? Os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, quais são esses números? Todos os números inteiros, nós podemos escrever em forma de fração. Basta colocar um como denominador. É uma das formas que a gente pode escrever números inteiros como fração. Os decimais finitos, ou seja, números com vírgula que possuam fim. As dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? Dízimas periódicas são números decimais e que após a vírgula tem uma repetição, uma periodicidade dos números. Então, ou seja, depois da vírgula os números se repetem, tá?
Os decimais finitos são aqueles que possuem um número finito de casas decimais, 1,1, 2,32, 4,45. Desde que ele seja finito, ele já pode ser escrito em forma de fração, portanto, ele é também um número racional. As dízimas periódicas são decimais infinitos, então ele é infinito. Porém, eles têm uma periodicidade ou uma repetição após a vírgula. 2,3333, 4,454545. Em outras palavras, se é fração ou um número que pode ser escrito na forma de fração, então ele é um número racional. Muita atenção! Decimais finitos e dízimas periódicas podem ser escritos em forma de fração. A gente consegue transformar eles em fração. Portanto, fazem parte dos números racionais. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de como transformar decimal em fração em decimal. Sobre as dízimas periódicas, vamos deixar para outro vídeo. Bom, o subconjunto dos números racionais. O que? Com a estrelinha são todos os números racionais, tirando o zero, racionais não nulos. Racionais positivos não nulos, racionais negativos e racionais negativos não nulos. Eu não representei aqui os elementos porque são infinitos elementos. Entre dois números inteiros existem infinitos números racionais. Bom, então continuando sobre os conjuntos, o próximo e último conjunto, é o conjunto dos números irracionais. A definição de números irracionais depende da definição de números racionais, por isso que ele é irracional. Portanto, pertencem ao conjunto dos números irracionais todos os números que não são racionais, que não estão nos racionais. Dessa forma, ou um número é racional ou ele é irracional, ele não vai ser os dois. Não existe a possibilidade de um número pertencer a esses dois conjuntos ao mesmo tempo, simultaneamente. Uma maneira de definir o conjunto dos números racionais é a seguinte. Os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Se os racionais são os que podem ser escritos em forma de fração, os irracionais não podem ser. Quais são eles? Decimais infinitos não periódicos, ou seja, não tem repetição após a vírgula, e raízes de números, raízes que não são exatas, ok? Bom, para terminar então, esse aqui é o nosso conjunto dos números racionais. Conjunto dos dos números reais. O conjunto dos números reais é formado por todos esses conjuntos que eu falei até agora. Então, o conjunto dos reais é a união dos racionais, e dentro dos racionais nós temos naturais e inteiros também, junto dos irracionais. Então, os reais é a junção dos racionais e dos irracionais. Os irracionais são representados pela letra I. Tá? Bom, aqui eu trouxe uma representação muito comum, tá, dos conjuntos. Então, percebam que o N é o conjunto dos naturais e ele está dentro dos conjuntos dos inteiros, porque os naturais são os positivos e os inteiros são os positivos e os negativos. Já os racionais engloba os naturais e os inteiros, porque tem os positivos, os negativos podem ser escritos em fração, e mais os decimais e as dízimas periódicas. E os irracionais estão do lado de fora, porque todo número que é irracional não é racional, não podem estar interligados. E os reais reúnem todos eles, junta todo mundo. Só terminando então, sobre a simbologia. Alguns símbolos são utilizados para relacionar conjuntos. Esse ezinho aqui é chamado de pertence, a gente usa para falar se um elemento pertence àquele conjunto. Por exemplo, 2 pertence ao conjunto dos naturais. O ezinho com o corte quer dizer não pertence. Por exemplo, -7 não pertence aos naturais, porque ele é negativo. Este símbolo, que é um Czinho um pouquinho achatado, é o símbolo do contido. Então, quando a gente fala de um conjunto estar contido no outro, por exemplo, os naturais está contido nos inteiros, os naturais estão dentro dos inteiros. E o contém também é o mesmo sentido, só que ao contrário. Então, por exemplo, os inteiros contêm os naturais. Bom, esses aqui são os símbolos mais utilizados para relações de conjuntos, e é assim que eu termino hoje. Vejam os próximos vídeos que falarão sobre como transformar uma fração em número decimal e como transformar um número decimal em fração. É muito interessante para que a gente consiga relacionar e entender de forma mais clara quais são os números racionais.
Um beijo!